Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Carolzinha. Olá, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta-feira da resistência. Sejam bem-vindos a mais uma aula de química. Sejam bem-vindos a propriedades coligativas. Sejam bem-vindos a um assunto muito presente do teu dia a dia, muito presente no teu dia a dia. Presente em coisas que você vê aí quando você vai, por exemplo, fazer um churrasco. Renan, já fez um churrasco com certeza que você colocou para gelar a bebida mais rápido, tu tacou um sal naquele gelo para que a sua bebida gele mais rápido. Você com certeza já percebeu que se você vai fazer uma água de coco, né, ou uma solução, um suco, um gelo de suco, ele demora mais ou ele precisa de ser mais resfriado do que na água normal. O que a gente está conversando são propriedades que vão ter, né, características alteradas, ou essas propriedades elas vão ser alteradas quando eu crio uma solução, quando eu coloco ali uma solução de um soluto não volátil. Carol, não entendi. Calma aí, antes de qualquer coisa, a gente precisa identificar o que são esses solutos não voláteis e que propriedades coligativas são essas e o que ela conversa. Com a adição,
de um soluto não volátil a um solvente, a solução obtida apresenta propriedades diferentes das do solvente puro. São chamadas de propriedades coligativas. Vem para o quadro. Todas as vezes que a gente está falando de uma solução, a gente está falando de um soluto mais um solvente. Lembra disso? Quando a gente diz que a gente vai colocar um soluto num solvente, a primeira coisa que você tem que pensar é que esse solvente tem propriedades dele, sozinho. O ponto de ebulição dele, o ponto de fusão dele, a pressão de vapor dele. E quando eu coloco um soluto ali dentro, essas propriedades elas vão ser alteradas, tá? Elas vão ser alteradas. E aí, quando eu penso em soluto não volátil, eu preciso lembrar do que é volatilidade. Volatilidade é mudar de estado físico líquido para o gasoso numa mudança não tão brusca de temperatura. Por exemplo, se eu abro aqui a minha acetona e deixo ela aqui aberta e vou lá fazer minhas coisas, não sei o que, e volto, ela não vai ter mais a mesma quantidade. Ela vai ter volatilizado. Ela vai ter passado do líquido para o gasoso sem uma mudança brusca de temperatura. Quando eu digo que eu estou colocando um soluto não volátil, esse soluto não vai evaporar do solvente. Esse soluto não vai sair dali. E é esse tipo de soluto que vai influenciar a mudança dessas propriedades. E aí, as propriedades coligativas que vão ser alteradas, as propriedades coligativas que vão ser alteradas vão ser, primeira, pressão de vapor, que eu já vou te explicar o que é. Segundo, uma coisa chamada ebullioscopia, pressão, ponto de ebulição. Terceira, crioscopia. E quarta, pressão osmótica, tá? Primeira coisa que a gente vai conversar, primeira coisa que a gente vai entender. Que tipo de soluto eu posso colocar ali? Vem aqui. Esse soluto, ele pode ser iônico ou molecular. Eu cheguei lá, peguei a água, coloquei sal. Eu estou colocando um soluto não volátil. Eu estou colocando um soluto que não vai evaporar. Aí eu peguei a água e coloquei açúcar. Eu também estou colocando um soluto que não vai evaporar. Um soluto não volátil. Só que a açúcar, ela tem uma característica, que é ser um composto molecular. O sal é um composto iônico. O sal, ele vai, quando colocado na água, por exemplo, sofrer dissociação. Vem para o quadro só para você lembrar. Um soluto, existem dois tipos. O primeiro, um soluto iônico que sofre dissociação. Então, o meu número de partículas dissociadas ali vai ser diferente de um soluto molecular. Um soluto molecular não sofre dissociação. O que isso quer dizer, Carol? O que muda isso para mim? Imagina que eu pegue o NaCl, sal de cozinha, e coloque ele em água. Eu vou ter no sal de cozinha Na+, e Cl-. Eu vou tratar esse Na+, e Cl- como uma partícula, outra partícula. Então, é como se eu tivesse ali 2 mol de partículas dissolvidas naquela água. Agora, se eu pego açúcar, C6H12O6, eu coloco em água, eu vou continuar tendo C6H12O6. Porque a minha molécula de açúcar, ela não dissocia, ela não se quebra. Então, eu teria ali
1 mol de partículas dissolvidas. Você concorda comigo que se ela tiver a mesma concentração, mesmo que elas tenham a mesma concentração, o meu sal de cozinha vai alterar mais aquelas propriedades, porque tem mais mol de partículas solubilizados ali dentro. Os dois vão alterar essas propriedades, é óbvio. Os dois, tanto a água com a sal e a água com açúcar, vai alterar a propriedade do solvente sozinho, que é a água. Mas que propriedades são essas? Então, vamos resumir. Eu tenho o solvente, que é a água no nosso exemplo ali. Ele tem as características deles. Ele tem o ponto de ebulição dele, a ponto de crioscopia dele, a pressão osmótica dela, a pressão de vapor dela. Quando eu pego sal e coloco na água, eu estou mudando as propriedades dessa água. Quando eu pego açúcar e coloco na água, eu também estou mudando as propriedades dessa água. E aí, a gente vai estudar que tipo de propriedade é essa e como que ela é alterada. Aí eu começo com tonoscopia, que é a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando eu coloco o meu soluto. Imagina que eu estou fazendo um arroz, né? Estou te explicando o que é pressão de vapor. Que eu esteja fazendo um arroz. O meu arroz, ele está cozinhando, tem água ali. E aí vamos dizer que eu tampe o arroz. A água que estava no meu arroz, ela vai começar a evaporar. Ela vai começar a evaporar, só que ela vai ficar presa entre o arroz e a tampa, já que está tapado. Esse vapor que está ali faz uma pressão sobre o líquido que me resta no arroz. Opa! Então, quando eu falo de pressão de vapor, eu estou falando da pressão que um vapor faz sobre alguma coisa. Quando eu digo que eu tenho pressão máxima de vapor, eu estou dizendo para você que é a pressão máxima quando o vapor e o líquido entram em equilíbrio. Né? Então, por exemplo, a água, quando eu coloco ela para evaporar e consigo, né, colocá-la em equilíbrio no vapor com o líquido que está ali, eu tenho um equilíbrio entre a pressão máxima, a pressão do vapor sobre o equilíbrio. É como se o meu líquido estivesse empurrando e o meu vapor está empurrando também, com a mesma velocidade. Eu tenho um equilíbrio químico, a gente já estudou equilíbrio. Agora imagina que eu tenho a mesma quantidade de álcool e estou querendo fazer a comparação entre a pressão do álcool e a pressão da água. Qual pressão de vapor é maior? E aí, a gente vai na ideia de ponto de ebulição. Vou pro quadro, tiro um print primeiro, né, que eu não deixei tu tirar. Agora, eu venho aqui para te falar de pressão de vapor. A pressão de vapor, eu vou apagar só esse lado aqui que a gente vai escrevendo as propriedades aqui. Ó, quando eu falo de pressão de vapor ou tonoscopia, que é o nome da propriedade que se altera, você tem que lembrar uma coisa. A pressão de vapor está diretamente relacionada com o vapor em equilíbrio com o líquido. Para existir essa pressão de vapor, o meu vapor tem que estar empurrando o líquido e o líquido empurrando o vapor. Isso é a minha pressão de vapor. Quando eu falo que eu tenho pressão de vapor, eu tenho que entender, então, que eu estou falando de mudança de estado físico.
Então, está diretamente relacionado com o ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição está diretamente relacionado com as ligações intermoleculares. Imagina que eu estou te dizendo, por exemplo, que eu tenho uma solução de éter e uma solução de água pura. Vou pegar um éter comum e vou pegar a água, H2O. Qual é a interação intermolecular que o éter faz? Éter é uma substância apolar. O éter faz o que a gente chama de dipolo induzido. Já a água faz uma interação de ligação de hidrogênio. Qual das minhas duas interações intermoleculares, é mais forte? Ligação de hidrogênio. Então, quer dizer que é mais difícil a água evaporar. É mais difícil a água chegar no estado vapor. Se é mais difícil a água chegar no estado vapor, eu vou ter menos vapor. Então, a pressão de vapor da água é menor que a pressão de vapor do éter. O éter, ele evapora com mais facilidade. Ele tem ponto de ebulição menor. Então, quando comparado à mesma pressão ou quando comparado ao mesmo momento, a água tem maior ponto de ebulição. Se a água tem maior ponto de ebulição, eu vou ter menos vapor no mesmo momento que o éter. E aí, o que costuma aparecer em prova é isso aqui, ó. Vem aqui. Eu coloquei aqui, ó, para você entender um pouquinho sobre pressão de vapor, vendo um vídeo molezinha ali para você entender. Olha para cá. Imagina que um gráfico vá te mostrar, né, que em alguma prova apareça um gráfico de pressão de vapor, que é isso que está aqui. Eu quero que você entenda o que está acontecendo, né? Se eu tenho o etoxetano, que é um éter, eu tenho o etanol e tenho a água, você olhando para os seus gráficos, você consegue identificar qual deles tem a maior pressão de vapor. Quer ver? Só que, óbvio, que se você está comparando, você tem que comparar no mesmo ponto ou na mesma temperatura. Então, imagina que você pare aqui, ó, no 20 graus. A pressão de vapor do éter é altíssima. Olha aqui, a pressão de vapor do éter é 400 milímetros de mercúrio. Claro, a 20 graus Celsius o éter já evaporou pra caramba. Ele tem ponto de ebulição menor que o álcool e a água. Se eu subo aqui, ó, a 20, o meu ponto de ebulição do etanol é nem 100. Perdão, a minha pressão de vapor do etanol não é nem 100. E por que não é nem 100? Porque o etanol, ele faz ligação de hidrogênio, por isso a pressão de vapor dele é bem menor, porque ele tem menos vapor, porque ele demora mais a passar para o estado vapor. E menor ainda é a água. A água tem pressão de vapor baixíssima. Ela faz 2 ligações de hidrogênio. Se ela faz 2 ligações de hidrogênio, meu ponto de ebulição é menor ainda. Quer dizer, é maior ainda, então eu tenho menos pressão, eu tenho menos vapor. E aí imagina que eu quero fazer uma comparação. Vem para o quadro. Como isso cai, Carol? Isso cai assim, ó. Um gráfico. Chanfet, chanfet. Aqui é pressão de vapor. Aqui é temperatura. Aí ele me diz que existem 2 soluções. A solução de água e sal de cozinha e a solução de água e açúcar. Aí ele te pergunta, qual solução? Eu vou chamar essa de 1, eu vou chamar essa de 2.
Qual solução corresponde a 1 e corresponde a 2, né? Água e sal. Sal é íon. Sal está fazendo com a água uma interação de íon dipolo. Água e sal e cozinha e açúcar, por mais que estejam fazendo interações, são interações mais fracas do que a íon dipolo. A água e o sal de cozinha faz a ligação mais forte que tem, a interação mais forte que tem, que é a interação de íon dipolo. Então, eu vou escolher um momento, eu vou escolher a temperatura que eu quiser, eu vou escolher aqui, por exemplo, e vou marcar. Nessa temperatura, eu tenho essa pressão de vapor, X. Na mesma temperatura, eu tenho essa pressão de vapor, Y. Cara, Y tem muito mais pressão, ou seja, tem muito mais vapor. Quer dizer que em Y eu tenho muito mais vapor, logo eu tenho menor ponto de ebulição, por isso que eu tenho mais vapor. Então, qual dos meus dois tem o menor ponto de ebulição? Esse cara. Essa é a minha solução 1, essa é a minha solução 2. Quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor. Quanto mais íons dissolvidos ali, menor a pressão de vapor, porque eu tenho um alto ponto de ebulição. Tira um print, por favor. E vem aqui. Ó, essa é a primeira. Já viu cair no Enem, Carol? Não. Mas eu já vi cair em prova específica. Olha a ebulioscopia. Imagina que você quer evaporar água. Ebulioscopia te lembra ebulição. Imagina que eu quero evaporar água, tá? A temperatura de ebulição da água pura é 100 graus Celsius. Água pura. Eu não tenho sal, eu não tenho nada. A temperatura de evaporação dela ou de ebulição é 100 graus. Imagina que eu vá lá e coloque cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu estou adicionando um soluto não volátil. Ele vai demorar muito mais a evaporar. Então, o meu ponto de ebulição da água aumenta. Eu elevo esse ponto de ebulição exatamente porque eu adicionei um soluto não volátil. Agora, eu coloquei de novo o cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu coloquei de novo, só que eu coloquei uma quantidade maior. Se eu coloquei uma quantidade maior, eu tenho mais soluto não volátil. Eu vou demorar mais ainda a evaporar. Não é à toa que a minha temperatura aumenta mais ainda, 101. Agora, imagina que eu coloquei sacarose, açúcar. Meio. Agora eu estou comparando cloreto de sódio com quantidade de 0,5 e açúcar com quantidade de 0,5. Eu estou colocando a mesma quantidade nos dois. Quando você olha para a temperatura, ela altera nas duas, mas ela altera de forma diferente. Por que ela altera de forma diferente? Porque o NaCl é íon. Aí volta lá naquela história que a gente conversou sobre íons dissolvidos. Eu coloco a mesma concentração, 0,5. As duas soluções vão ter pontos de ebulição diferentes. As duas soluções vão ter pontos de ebulição diferentes, tá? Mas uma altera mais do que a outra, porque quando eu coloco sal de cozinha em água, ou se eu coloco a sacarose em água, olha o que vai acontecer. Aqui vai ser Na mais Cl menos em água. Aqui vai ser sacarose. Aqui eu botei meio. Aqui eu vou ter meio. Tudo bem.
Mas eu vou ter quantas partículas? 2. Aqui eu vou ter quantas partículas apenas? 1. O número de partículas também influencia. Então, se eu tenho 2 partículas solubilizadas, o meu ponto de ebulição aqui é maior. Eu aumento, então eu estou dizendo que a minha ebullioscopia, ela é maior quando eu tenho uma maior quantidade de íon dissolvido ali. O que é crioscopia, Carol? Crioscopia é a diminuição na temperatura de congelamento. Como assim, Carol? A água pura, ela congela a 0 graus. A solução de água com glicose, quem é glicose, Carol? Açúcar. Se eu pego uma forma de gelo, coloco no congelador para congelar, ela vai congelar a 0 graus, água pura. Se eu pego agora a água, taco açúcar, 1 mol de açúcar, ela vai congelar numa temperatura menor. Eu vou precisar de diminuir mais ainda a temperatura, porque eu estou colocando um soluto não volátil que é açúcar. Agora, se eu coloco açúcar, só que 2 molar, ou seja, uma quantidade maior de açúcar ali, menos 3,72 graus Celsius. Eu ainda diminuo mais a minha temperatura, porque eu tenho uma maior concentração. Então, quando eu coloco solutos não voláteis, eu aumento o ponto de ebulição, se torna mais difícil evaporar e se torna mais difícil congelar. Por isso que eu diminuo o ponto de ebulição quando eu coloco um soluto não volátil. E aí, vai lá tirar um print para eu te mostrar uma coisa. Olha aqui, olha essa questão que eu trouxe para a gente fazer na Universidade Estadual do Ceará do ano passado. Nos carrinhos de venda, os picolés estão contidos em uma caixa que está mergulhada em uma solução de sal de cozinha para evitar o seu derretimento. A propriedade que explica a manutenção dos picolés no estado sólido é a... Por que você coloca sal na sua temperatura da água? Porque você diminui a temperatura de fusão dela. Ela vai demorar mais, ou eu vou precisar de uma temperatura menor para ela passar do estado sólido para o estado líquido. Então é por isso que a gente coloca o sal lá na hora do churrasco no gelo, para você diminuir o ponto de fusão. Qual o nome disso? Crioscopia. Mas, Carol, você me disse que a crioscopia é a diminuição do congelamento. Ué, mas se congelar vai a menos 1,86, para dissolver é a mesma temperatura. É só o processo contrário. Se eu estou abaixando o ponto de congelamento, quer dizer que eu também estou abaixando o ponto de fusão, tá? Então, eu tenho ali como resposta a crioscopia, onde o meu sal ou meu soluto não volátil diminui, né, o meu ponto de congelamento, beleza? Aí, eu venho um pouquinho para a biologia. A biologia, ou a osmose, que também faz parte da química, é uma coisa muito legal, né? Assim, a gente aprende na biologia desde pequenininho. Que a osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, diluindo essa solução. Então, na verdade, imagina que eu tenha aqui uma membrana semipermeável, tá bom?
aqui eu tenha uma solução de concentração 0,5 molar e uma solução de concentração 0,3 molar. Sempre que eu estou falando de concentração, eu estou falando de soluto solvente ali envolvido bonitinho. Essa membrana semipermeável, ela facilita, ela permite que o seu solvente seja transportado do menos concentrado para o mais concentrado. Deixa eu te falar uma coisa. Você sai do hipotônico para o meio hipertônico. Isso acontece naturalmente quando eu tenho membranas semipermeáveis. Isso vai acontecer com o intuito de diluir essa solução. Carol, muda soluto? Não, jamais. Eu não mudo soluto, eu mudo solvente. Eu transporto solvente do menos concentrado para o mais concentrado a fim de diluí-lo. Só que isso não vai acontecer para sempre. Isso não pode acontecer para sempre. Existe uma coisa chamada pressão osmótica que controla isso. Por que controla? Poxa, porque se for passar solvente o tempo inteiro para cá, vai acontecer a mesma coisa daqui a pouco. Passou tudo para cá, o que vai acontecer daqui para lá? Vai passar daqui para lá, vai ficar assim o tempo inteiro. Então existe uma coisa que se chama pressão osmótica, que é uma pressão que controla aquilo ali. O natural é que o solvente saia do meio hipo para o meio hiper. Só que eu tomo cuidado, o meu próprio sistema possui uma pressão osmótica. O meu próprio sistema possui uma pressão que consegue igualar aquilo ali, que consegue travar aquilo ali, que é a pressão osmótica. Carol, tá bom, eu empreendo isso na biologia, mas o que vai mudar na minha vida quando eu coloco um soluto não volátil? Tudo. Porque se eu coloco um soluto não volátil, eu vou estar automaticamente aumentando a concentração. Se eu vou estar aumentando a concentração, automaticamente eu vou estar aumentando o processo de osmose, no sentido de diluir aquela concentração. Se eu aumento o processo de osmose, o meu próprio sistema vai ter que aumentar a pressão osmótica para controlar aquilo ali. Então, a adição de um soluto não volátil aumenta a pressão osmótica para que a osmose não se torne desesperadamente. Ela não aconteça o tempo inteiro. Tá? Tira um printão, por favor. E vem aqui rapidinho. Foi o que eu escrevi para você. Osmose é a passagem do solvente para uma solução mais concentrada por meio de uma membrana semipermeável. Para impedir a diluição, existe a pressão osmótica, que é o que eu acabei de te dizer. É uma pressão que vai controlar isso. Se eu estou aumentando a concentração, essa osmose acontece pra caraca. E aí, para controlar isso, adivinha só, a pressão osmótica também aumenta. Então, eu tenho ali um aumento de pressão osmótica pelo aumento do meu soluto não volátil. Tá? Aí olha essa questão do Enem pra gente encerrar. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol por litro de NaCl tem como consequência o quê? Então, primeira coisa que eu quero te mostrar, ele me diz que a célula humana, vou pensar aqui que eu tenho uma célula humana, volta lá para mim, Renazito, só para mostrar aqui. Uma solução 0,15 mol por litro de NaCl tem a mesma pressão que as células humanas. Então, a célula humana é de 0,15 mol por litro de concentração. E aí ele me diz que ele colocou uma célula, uma concentração
de 0,20 mol por litro. Da onde vai sair o meu solvente? O meu solvente sai da célula humana para dentro da solução. Por quê? Porque ele sai do menos concentrado para o mais concentrado a fim de diluí-lo. Então, olha qual vai ser o meu gabarito. O meu gabarito vai ser transferência das moléculas de água ou do solvente do interior da célula para a solução, porque o interior da célula é menos concentrado do que a solução que foi colocada. O hipopótamo vai ao hipermercado. Te espero na próxima semana. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving. Protex protege contra as bactérias e deixa sua pele com sensação de hidratada. Clast, mude sua ideia sobre refris. Vale a pena estudar de novo. E hoje, gente, vamos fazer uma nova versão de um vídeo que a gente gravou lá no passado, lá do ProEnem, e foi um vídeo que fez muito sucesso. Só que é um assunto, gente, que não para de cair na prova do Enem. A cada ano são mais e mais questões. E a gente está falando de quem? Está falando da ecologia, que é o assunto mais importante para você que vai fazer o Enem. Por quê? É um assunto que tem um nível de dificuldade baixo, é um assunto que é tranquilo, não é um assunto difícil, igual, por exemplo, o ciclo de Krebs, genética. Questões de ecologia são mais fáceis. E a ecologia tem uma outra vantagem, gente. É um assunto de alta incidência. Então, baixa dificuldade, alta incidência. Então, vale muito a pena aprender os detalhes da ecologia. E ainda mais pensando na prova do Enem, que é uma prova que aplica a TRI, a gente sabe que as questões que são fáceis e você erra, você deixa de ganhar pontos que são muito preciosos. Então, não quero que os professores de física e de química fiquem chateados comigo. Mas quando você abre uma prova de ciência da natureza do Enem, cara, vai procurando as questões de ecologia. Porque vai ter uma questão de ecologia super fácil no final da tua prova. Vai olhando lá para procurar quais são as questões de ecologia, porque são as questões mais fáceis e são questões que, se você acertar, você vai ganhar muitos pontos. E eu queria hoje falar com vocês sobre um tema muito importante da ecologia, que são as relações ecológicas. Olá, meu nome é Rodrigo Reis, sou professor de Biologia do ProEnem e hoje eu quero falar com vocês sobre ecologia, mas especialmente relações ecológicas. Gente, quando nós falamos de relações ecológicas, são diversas relações e tem várias que aparecem na história do Enem, são muitas questões. Então você, em hipótese nenhuma, pode fazer uma prova do Enem sem saber isso. E é um assunto fácil, gente. Esse vídeo aqui já vai te dar, cara, dicas fundamentais para você brilhar na prova do Enem. E o primeiro ponto que eu queria que vocês tivessem na cabeça é que as relações ecológicas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Elas podem ser chamadas de relações harmônicas e elas podem ser chamadas de relações desarmônicas. E qual é a grande regra aqui? Relação desarmônica é aquela que obrigatoriamente há o que, gente? Prejuízo para alguma das partes envolvidas. Então é uma relação que alguém se deu mal. Nossa! E quando alguém se dá mal, a gente coloca um sinalzinho de menos. E o que seria uma relação do tipo harmônica? É aquela, olha aqui, que não há prejuízo. Ou seja, ninguém tomou sinalzinho demais. E alguns exemplos de relações harmônicas para vocês. Quando tem benefício, a gente bota um sinalzinho de mais. E como é uma relação, tem duas partes envolvidas. Então, mais barra mais. Isso quer dizer que para mim é bom, para outra parte envolvida também é bom. Agora, se for isso aqui, mais barra zero, para mim é bom e para você é indiferente. Cara, como ninguém teve prejuízo, isso aqui é um exemplo de relação harmônica. Agora,
olha essa. E sinalzinho de menos, alguém tomou prejuízo. Gente, isso aqui não pode ser relação harmônica. Mas, Rodrigo, teve sinalzinho de mais. Cara, o conceito não é esse. Se alguém tomou prejuízo, essa relação não pode estar aqui. Ela tem que descer. Então, essa relação de cima, eu colocaria ela aqui, ó. Pra mim é bom, mas pra tu é ruim. Eita, que vacilão. Você dá bem em cima de mim? Sim. Tem uma outra relação que poderia ser essa, ó. Menos barra zero. Eu te dou prejuízo, mas pra mim é indiferente. Ou seja, eu te sacaneio e não ganho nada com isso. E também daria pra ser ruim pros dois, né? E existem relações que se enquadram nesses todos os tipos aqui. E eu queria começar falando com vocês de um grupo de relações que são as chamadas relações interespecíficas. Nossa, o que é isso, Rodrigo? Relação interespecífica são relações entre seres de espécies diferentes. E você não pode fazer a prova do Enem sem saber essas duas primeiras. A primeira se chama mutualismo. Nossa, o que é isso? Mutualismo. Cara, mutualismo é uma relação interespecífica, ou seja, é entre seres de espécies diferentes, e é uma relação que é do tipo mais, ou seja, é bom para mim e é bom para você. Só que tem um atributo importante no mutualismo. Aqui é uma relação que é obrigatória. O cara não tem opção na hora do mutualismo, ele tem que viver colado, né? Tem que viver junto de outra espécie. E por que isso? Porque no mutualismo há o que a gente chama de dependência metabólica. Ou seja, o meu metabolismo depende de substâncias que você produz. Então a grande característica do mutualismo é essa. Existe dependência metabólica, uma espécie precisa da outra para viver. Então, resumindo, botar aqui, ó, uma espécie não vive sem a outra. Rodrigo, o que é SP? São Paulo? Não. SP é minha abreviação de espécie. Então, gente, esse aqui é o mutualismo. E eu queria trazer para vocês alguns exemplos ultra mega importantes sobre mutualismo que já apareceram na prova do Enem. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês é o que acontece com as leguminosas e uma bactéria chamada de Rhizobium. Rodrigo, o que é isso? Gente, vamos lá. Leguminosas são vegetais cujos frutos aparecem numa vagem. Então, se você pegar, por exemplo, feijão, os feijõezinhos aparecem numa vagem. Feijão é um exemplo de leguminosa. A soja entra nesse grupo, né? Lentilha, ervilha. Cara, tu assistiu Toy Story 3? Lembra, né, dos brinquedinhos da Bonnie? Lembra que o Woody, né, foi lá morar? Cara, a Bonnie, ela tinha uma vagem que tinha 3 ervilhinhas. Cara, a vagem com 3 ervilhinhas caracteriza como sendo uma leguminosa. E se a gente pegar as raízes de uma leguminosa, você vai ver que essas raízes, elas têm nódulos. Tem uma bolotinha aqui nessas raízes. Meu Deus, tem uma bolotinha? Tem. E essas bolotinhas são ocupadas por uma bactéria chamada de Rhizobium. Então, na raiz das leguminosas, vive essa bactéria chamada de Rhizobium. E por que a Rhizobium vive na raiz das leguminosas? Gente, a bactéria Rhizobium, ela é anaeróbica restrita. Ou seja, se você colocar o oxigênio, ela, ó, morre. Tadinha. Então, o que ela faz para viver? Ela vive dentro de um nódulo da raiz. É como se o nódulo fosse uma cápsula fechada. Então, eu posso dizer que a leguminosa oferece o quê para a Rhizobium? Oferece um ambiente anaeróbico. É um ambiente sem oxigênio, que essa bactéria consegue sobreviver. Então ela vive lá, tipo num bunker. Esses nódulos são bunkers que o oxigênio não entra. Aí a Rhizobium sobrevive. Mas, se é mutualismo, a gente percebe que isso foi bom para a Rhizobium. E o que a Rhizobium dá em troca, pessoal? A Rhizobium, ela faz um processo chamado de fixação. E o que é a fixação? Essa bactéria, ela vai pegar o nitrogênio atmosférico, que está lá no ar, e vai transformar ele nessa substância aqui. Você lembra dessa substância? Amônia. E ela vai para onde, gente? Para o solo. E por que o nome do processo é fixação?
Porque eu pego um gás que está solto na atmosfera e eu, prendo ele no solo. E toda vez que você encontrar um solo que tem bactérias, rizóbio e leguminosas, é um solo que é rico em nitrogênio. E isso é muito bom para a leguminosa, porque ela usa esse nitrogênio para formar, por exemplo, os seus aminoácidos que vão formar suas proteínas. Tanto que as leguminosas são plantas ricas em proteínas. Se você é vegetariano ou vegano, você deve ter escutado um papo, que é assim... Ai, você é vegetariano ou vegano? E da onde vêm as suas proteínas? Gente, tem pessoas que acham que proteína você só encontra no reino animal. Isso é mentira. A gente encontra proteínas no reino vegetal. E qual é o vegetal que é rico em proteínas? As leguminosas, por conta da rizóbio. Porque a rizóbio vai dar nitrogênio para essa planta, para ela fazer nitrato. Aliás, ela pega nitrato e ela faz os seus aminoácidos que geram as suas proteínas. Então, soja, feijão, lentilha, ervilha, cara, são fontes excelentes de proteínas. A gente acabou de ver uma relação ecológica, mas em 10 minutos não dá pra gente falar de todas as relações. Então, se você quer aprender todas as relações ecológicas, eu te convido para assinar a plataforma do ProEnem. Lá você vai ter todas as relações ecológicas, todas as aulas de ecologia e todo o conteúdo necessário para você brilhar no vestibular. Então, se você gostou desse vídeo, eu te faço um convite. Cara, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Tudo bem? Então a gente se vê dentro do ProEnem. Enterogermina age no desequilíbrio intestinal causado pela má alimentação. Enterogermina. Vale a pena estudar de novo Espaço Agrário.